E aí, pessoal, tudo bem? Devido ao grande número de perguntas que tem chegado até nós sobre esse tema, eu quero deixar um vídeo curto, não muito longo, vou explanar um pouquinho da história do neopentecostalismo e os benefícios e os malefícios que trouxeram na história, para a gente não ficar desconecto a tudo isso. É importante falar sobre esse assunto porque esse assunto é pertinente nos nossos dias, porque o fenômeno dos desigrejados ele está muito atrelado a essa cosmovisão neopentecostal. Quando eu digo cosmovisão, é que ela não tem uma teologia sistemática. Não mais do que 50 anos existe o neopentecostalismo, também oriundo dos Estados Unidos, de um pastor chamado Kenneth Hagin, que fundou através do movimento do Espírito, do movimento saudável, que era o movimento pentecostal, quer dizer, que teve na Rua Azusa, em 1906, um movimento que tem a sua teologia, que é respeitado, mas ele foi distorcido ao longo dos anos com a chegada do neopentecostalismo. Vindo do boom do crescimento da pós-guerra, os Estados Unidos estavam num crescimento financeiro muito forte, a indústria muito forte, e surfando nessa onda é que veio o movimento neopentecostal. Pastores dos Estados Unidos, com esse boom desse crescimento financeiro, eles também começaram a aplicar doutrinas, como a doutrina da prosperidade e da confissão positiva, dentro do Evangelho. E nós todos sabemos que não só o livro de Gálatas, mas o livro de Romanos, e Jesus mesmo disse, cuidar com o fermento dos fariseus, e o apóstolo Paulo foi mais enfático, ele disse que se alguém viesse pregar outro evangelho, mesmo ele, ou até mesmo os anjos. Dito isto, esse movimento teve um crescimento muito grande, principalmente nos anos 80 e nos anos 90, com a chegada no Brasil também. E esse movimento alcançou muitas pessoas com uma doutrina, podemos dizer, uma doutrina totalmente distorcida do Evangelho, com alguns pontos bíblicos, alguns pontos judaizantes, mas ele não se transformou nem num movimento cristão, porque não é totalmente voltado às doutrinas de Cristo, e muito menos um movimento judaico, porque também não obedece os preceitos da religião judaica. Então ele se transformou numa mistura, porque o foco desse movimento neopentecostal é atingir a necessidade do homem. E isso para o ser humano é bom, por quê? Porque o ser humano procura uma religião que possa trazer conforto para ele, que possa trazer sobre a sua mente um conforto de estar bem com Deus. E nós sabemos que o Evangelho não é isso. O Evangelho não trata sobre a minha necessidade, o Evangelho traz a salvação de Deus sobre a vida do ser humano e ponto final, com a morte do Filho dele na cruz. Não nos promete prosperidade, não nos promete controle de nada, de situação nenhuma, não nos promete saúde perfeita, não nos promete isso. Esse é o falso Evangelho que a gente conhece. E esse movimento neopentecostal, além de ser uma fábrica de desigrejado, que esse fenômeno do desigrejado foi muito contribuído também, nesses últimos anos agora, pelo movimento neopentecostal. Porque as igrejas enchiam muito rápido. E, consequentemente, as pessoas deixavam as igrejas muito rápido também. Uma pesquisa de 2018 mostra que 80% das pessoas que entram no templo evangélico, elas não permanecem. De a cada 100 pessoas que entram, só 20 permanecem na igreja. Porque se é pregado um evangelho voltado diretamente à necessidade do homem. E quando eu faço esse tipo de barganha com o homem, eu ensino para ele que barganhar com Deus é a solução. E o relacionamento de Deus com o ser humano não é um relacionamento de barganha. Nós vimos isso em toda a narrativa bíblica do Novo Testamento. Não é uma troca. O relacionamento de Deus é puro amor e pura doação de Deus pelo ser humano. Mas nós ensinamos a trocar, porque o ser humano ele quer uma religião que coloque ele numa consciência pura diante de Deus, ou uma consciência anestesiada diante de Deus, e que ele tenha o controle de tudo. É tudo que o ser humano quer, é ter o controle da divindade. E isso está em todas as religiões. Todas as religiões que você conhece no mundo, elas caminham na mesma lógica, de você fazer os sacrifícios, você fazer os rituais espirituais e você tem o controle da divindade. Ou seja, você dá algo para a divindade e a divindade te devolve algo que você quer. E com Deus não funciona desse jeito, porque Deus deu para Ele mesmo
a morte de Jesus na cruz e satisfez a justiça de Deus. E ponto final. A Bíblia diz que todos nós estávamos separados de Deus e aprove ele salvar alguns. Então, se Deus tivesse que salvar uma pessoa só, ele já teria feito justiça, porque a justiça dele foi em Cristo. Mas nós sabemos que existe um mandamento de nós pregarmos o Evangelho a toda criatura, para que todos cheguem ao pleno conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Não um Evangelho misturado, não um Evangelho adicionado, subtraído, um Evangelho puro. Então, o movimento neopentecostal, com esse pastor chamado Kenneth Hagin, aqui no Brasil, ele colocou mais de 110 escolas. Hoje, em 2021, nós temos mais de 110 escolas de formação de pastores neopentecostais aqui no nosso país, chamada Escola Rema. Se você procurar na internet, você vai ver Escola Rema. Forma pastores neopentecostais, doutrina do positivismo, da prosperidade, misturado agora com a doutrina do coaching. Nada tem teologia, nada tem uma coisa sistemática, é tudo algo totalmente desconecto da tradição cristã. Quando eu digo tradição cristã, também estou falando do pentecostal, mas eu estou falando também da teologia reformada. Então eles ignoraram 2000 anos de história do cristianismo e transformaram o cristianismo em uma nova religião moderna, que alcançou muitas pessoas e teve um boom, um crescimento muito forte, isso é notório, só que não ensinaram as pessoas a dependerem exclusivamente de Deus, porque quando eu ensino a pessoa a depender de Deus, exclusivamente de Deus, automaticamente eu perco o controle sobre ela e eu não consigo manipular essa pessoa. Então não é interessante para a religião. Para a liderança religiosa não é interessante fazer pessoas livres. O interessante é manter sempre o cabresto, sempre a dívida de amor, a dívida de sacrifício, a dívida de ofertas. E o evangelho não é assim. O evangelho não é dessa forma. Então, hoje, esse movimento neopentecostal é uma fábrica de formar gente surtada, gente que está ficando neurótica dentro desses lugares, doentes, que quando saem desses lugares ficam que já estão totalmente desconectados da tradição cristã verdadeira de 2000 anos de história, que quando saem desses lugares acham que a vida acabou, acham que não existe mais vida fora disso. Não conseguem enxergar que existe 2000 anos de história do cristianismo. Existem igrejas seríssimas. Existem os nossos irmãos que deram as suas vidas para que a mensagem do Evangelho chegasse até nós. Eu acredito que um dos piores problemas que nós enfrentamos nos nossos dias é a falta de leitura dos Evangelhos. Nós temos 4 Evangelhos. Nós temos 3 Evangelhos sinóticos. Nós temos todas as cartas pastorais. Nós temos as doutrinas de Pedro. Tudo interligado. A Bíblia não é um livro desconecto um do outro. O Antigo Testamento não está desconectado do Novo Testamento. O problema é que nós não lemos os evangelhos. As pessoas não leem o evangelho e terceirizam a sua fé. E isso é um prato cheio para o neopentecostalismo. É importante falarmos do neopentecostalismo, irmãos. Porque o neopentecostalismo tem, em vez de contribuir com o crescimento do evangelho, está fazendo com que as pessoas criem aversão à verdade do evangelho. Porque uma hora que elas conhecem como uma verdade absoluta aquilo ali que elas conheceram de cristianismo, desconectada de 2000 anos de história do verdadeiro cristianismo, elas pegam a aversão e não voltam mais para as igrejas. Então é importante você saber que esse movimento não tem mais do que 50 anos. Esse movimento não tem uma teologia sistemática. Esse movimento usa de confissão positiva. E tem uma cartilha que eles formam, esses pastores neopentecostais. É uma cartilha, se você olhar, ela não tem base doutrinária, ela não tem base bíblica para afirmar isso, muito menos base doutrinária das doutrinas de Cristo. Pode ter um pouco de doutrina judaica, pode ter de outro tipo de religião, neurolinguística, PNL, que se tem usado muito agora, até mesmo técnicas de hipnose. Isso tudo está dentro do movimento neopentecostal. E muitas pessoas conheceram esse tipo de cristianismo como o cristianismo único e verdadeiro e absoluto. E não, nós temos 2000 anos de história. Nós temos uma igreja, a igreja de Cristo, ela nunca vai ser destruída. Ela nunca vai ser destruída. Jesus disse para Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É a igreja de Cristo. Por mais que está sendo
golpeada por uma falsa doutrina nos últimos 50 anos e mais agora nos últimos 20 anos por essa doutrina neopentecostal, a Igreja de Cristo continua linda, imaculada e intacta, porque ele guarda. Ele disse, a minha igreja eu guardo. Ele disse para Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então é um momento de nós realmente analisar, porque nenhum pastor hoje que se diz pentecostal puro, ele vai assumir que tem traços do neopentecostalismo nas igrejas. Traços de manipulação, traços de controle, traços de confissão positiva, que é muito usado. Eu usava muito a confissão positiva. Eu acho que chegou num momento em que a igreja precisa amadurecer. E para amadurecer, ela tem que conhecer as doutrinas da graça, ela tem que conhecer as doutrinas de Cristo. Conhecendo as doutrinas de Cristo, você é livre. E quando você se torna um questionador, sempre vai vir a contra-resposta deles dizendo que essa pessoa ou está ferida, ou essa pessoa é uma pessoa rebelde, e nada disso, nada disso. Questionar biblicamente com uma forma saudável, educada, de chegar, isso não há problema nenhum. Muito pelo contrário, nós somos instruídos biblicamente a fazermos isso. A questionar os ensinos, a provar os ensinos, a provar realmente quem está ensinando e da onde está ensinando. Eu queria deixar esse vídeo curto, com uma mensagem rápida sobre o neopentecostalismo, para você entender que a maior parte hoje, se não 80% da igreja do Brasil, ela é neopentecostal. Algumas igrejas vão dizer que eu sou pentecostal, mas eles já estão totalmente com os traços neopentecostal dentro dela. Eu espero que tenha edificado sua vida, espero que tenha ajudado você um pouquinho nesse entendimento sobre o movimento neopentecostal. Talvez a sua igreja seja. Não é momento de você se desesperar, sair da sua igreja, analise, busque conhecimento, estude os evangelhos, vá para a internet. Hoje nós temos uma gama de conteúdo muito bom sobre o neopentecostalismo. Se você colocar ali o que é neopentecostalismo, você vai ter uma gama de material para você estudar e tirar suas conclusões. Pare de ser manipulado. Tenha sua própria posição. Que Deus abençoe e espero que tenha edificado a sua vida. Até o próximo vídeo. Valeu!